Bem-vindos de volta, todos vocês, ao Neutrality Studies. Hoje, pela primeira vez, converso com uma colega acadêmica da Universidade de Kyoto, a professora Aya Ikegami, da Escola de Pós-Graduação em Estudos de Áreas Africanas e Asiáticas da minha própria universidade, em Kyoto. Aya, seja bem-vinda. Hello, obrigado por receber. Muito obrigado por aceitar. Nós fomos apresentados por um colega e amigo em comum, e é maravilhoso ter pela primeira vez alguém que também está na Universidade de Kyoto. Então, muito obrigado. E talvez possamos começar com um pouquinho da sua trajetória. Você é de fato especialista no sul da Ásia e na Ásia em geral, certo? Sim, e particularmente sobre a Índia e o sul da Índia. Sou especialista em Índia e cientista social. E você também acompanha de perto o que está acontecendo politicamente no Japão, já que todos nós, na universidade, somos seres políticos, mais ou menos. Você pode nos dar uma breve atualização sobre a situação atual do Japão em relação à guerra com o Irã e ao choque do petróleo, que também atingiu o Japão? A última coisa que eu sei é que o Japão recorreu às suas reservas estratégicas. Mas o que está acontecendo agora, exatamente? Certo, então, 97% do petróleo de que precisamos passa pelo Estreito de Hormuz. Então, em comparação com a Europa e os Estados Unidos, fomos realmente atingidos por essa guerra contra o Irã. Mas o governo continua nos dizendo que temos uma enorme reserva de gasolina para 178 dias, ou seja, lá para quantos dias? Na verdade, ninguém sabe. Então, na verdade, deveríamos estar sentindo isso, sabe? O impacto dessa escassez de gasolina. Mas o governo está tentando, sabe, manter as aparências. Não há nada de errado, não há nada com que se preocupar. Então, talvez a maioria das pessoas no Japão não esteja sentindo os efeitos disso, mas na verdade isso está afetando nossas vidas. É uma situação um pouco estranha, porque o governo está despejando subsídios no preço da gasolina. Então, o preço da gasolina é mantido artificialmente muito baixo e provavelmente deveria estar 20 a 30% mais alto do que está agora. Mas a escassez de, por exemplo, nafta, um subproduto da gasolina, tem muitas consequências. Por exemplo, muitas obras estão sendo interrompidas porque não conseguem obter produtos importantes como diluente para tinta. Elas não conseguem obter diluente para tinta. Diluente de tecer. Mais finas, sim. Então, eles realmente não conseguem pintar dentro ou fora das casas. E, por exemplo, o que chamamos de banheiros modulares. Todos esses banheiros, banheiras, chuveiros e assim por diante são feitos de plástico. E eles não conseguem produzir mais. Por exemplo, a Toto é a principal empresa que fabrica esse tipo de banheiro, banheiras, cozinhas compactas e assim por diante. Eles não conseguem fornecer. Então, o fornecimento foi interrompido. Mas o governo ainda nega. Não. Temos nafta suficiente. Conseguimos fabricar produtos derivados de petróleo em quantidade suficiente. Mas, na prática, as pessoas que trabalham em empresas de construção, nos canteiros de obras, estavam reclamando. No fim de semana passado, pela primeira vez, vi batatas chips numa loja de conveniência com a embalagem prateada. E eu pensei, o que é isso? E foi tipo, eles não conseguem mais produzir a cor. Então agora estão vendendo batatas chips só com o prateado da embalagem, sem cor nenhuma. Isso é uma das primeiras rachaduras nessa narrativa, não é? Sim. Mas aí o governo diz que isso foi coisa da Calbee. É a maior empresa que fabrica esses salgadinhos e batata chips. Mas o governo diz, não. Isso é uma jogada de publicidade deles. O que é simplesmente chocante. Então o governo está completamente em negação sobre a escassez de gasolina.
Houve algumas tentativas do Japão de encontrar novas formas de se abastecer. Acho que, por um lado, eles tentaram com o Irã fazer com que alguns navios conseguissem passar. E, por outro, também tentaram voltar a comprar um pouco de petróleo da Rússia. Você pode nos dizer algo sobre quanto petróleo, na sua avaliação, ou quanto se sabe que realmente conseguiu chegar ao Japão? Não sabemos exatamente porque não é necessariamente uma ação do governo. Empresas petrolíferas individuais tentam fazer o melhor que podem. E, curiosamente, o Japão sempre teve uma boa relação com o Irã, algo que muita gente não sabe. E, de certa forma, os Estados Unidos nos permitem fazer isso. Temos algumas razões históricas para manter uma boa relação com o Irã. Então, o governo iraniano continua dizendo que, se o Japão pedir, navios japoneses podem passar. And as ilhas marítimas eram universais por cada latim. E alguns navios passaram, não todos. Então talvez Takaichi esteja num ponto em que tenta ser o mais amigável possível com o Sr. Trump. E por outro lado, nos níveis mais baixos, eles estão correndo feito loucos, tentando fazer tudo o que podem para de algum modo administrar a situação de qualquer jeito. Sim, mas isso é realmente como uma gota no oceano. Então, 2 ou 3 navios conseguiram passar, mas a quantidade de gasolina que eles levavam dava no total para apenas 1 dia e meio ou algo assim. Então, isso não está causando nenhum tipo de, ressentimento contra os Estados Unidos? Porque esta é uma guerra absoluta e completamente desnecessária, claramente iniciada por eles, e agora está atingindo o Japão com bastante força. Por um lado, entendo que Takaichi não possa dizer uma palavra contra. Por outro, seria totalmente natural que as pessoas ficassem muito irritadas. Você tem alguma informação sobre isso? Em primeiro lugar, os japoneses não têm muita consciência política do que está acontecendo. Então, na verdade, você ficaria muito surpreso. A maioria dos japoneses não sabe o que está acontecendo no Irã. Eles também não sabem o que está acontecendo na Rússia nem na Ucrânia. Então, essa é a situação. Eles são muito ingênuos, politicamente muito ingênuos. E o governo realmente está escondendo essas notícias, e a mídia não está noticiando isso de forma ampla. Por isso, eles não fazem realmente a conexão entre o que está acontecendo no Irã e o que está acontecendo no Japão. Por exemplo, a queda no valor do iene e o aumento dos preços dos alimentos. Eles não fazem realmente a ligação entre essas duas coisas. Então, isso está, na verdade, salvando o governo Takaichi. Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar este canal é assinando meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou adquirir alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Nos vemos por lá. Então, ela venceu aquela enorme vitória esmagadora em dezembro do ano passado, certo? Quer dizer, foi uma surpresa, mas o tamanho da vitória foi ainda mais surpreendente. Ela dissolveu o parlamento, conseguiu a votação que queria e recebeu uma confirmação mais forte do que a que o Sr. Abe recebeu em 2015, acredito, quando venceu sua vitória esmagadora. Sim. E agora se passaram 8 meses. Ela está no poder. Tem uma maioria de 2/3. Este não seria o momento de o partido de oposição começar a usar algumas dessas questões para minar essa confiança. O que está acontecendo no cenário parlamentar? O problema é que os partidos de oposição estão muito fracos e praticamente destruídos, especialmente na Câmara Baixa. Então, a maioria dos políticos veteranos do Partido Democrático Constitucional, que é um partido liberal, de centro-esquerda, sabe
praticamente não está mais lá, certo? E há alguns do Komeito, ex-Komeito, que é basicamente a Soka Gakkai, uma das maiores seitas religiosas do Japão. Os parlamentares deles eram meio liberais, mas ainda à direita do centro. Então eles não necessariamente levantam uma voz forte contra o governo Takaichi. A oposição é muito fraca. É por isso que o sentimento anti-Takaichi não se traduziu numa política de fato. Ela não está enfrentando nenhum problema por aqui, certo? Quer dizer, 8 meses. Eu achei que as chances de estourar algum escândalo ou algo parecido, sabe, algum problema com a economia, seriam bem altas. E como ela controla tudo, certo? Ela tem uma maioria de 2/3, uma vitória enorme. Então tudo o que acontece recai sobre os ombros dela. Mas até agora tem sido uma navegação bem tranquila para ela, não tem? Embora muitos jornais e outras empresas que fazem pesquisas de popularidade digam que a popularidade dela está caindo e, na verdade, caindo bem rapidamente. Isso se deve, em parte, ao fato de que o que ela fez ao aprovar regulamentações recentes no parlamento foi simplesmente tão desnecessário e tão tolo. Fale sobre isso. Essa legislação é fascinante porque é tão peculiar. Pode nos contar mais sobre ela? Certo, então as 3 regulamentações, muito controversas, que eram tão desnecessárias e nada urgentes, mas que de alguma forma ela conseguiu aprovar. Uma delas é a regulamentação sobre subcapitais, ou seja, transformar outras cidades em subcapitais, além de Tóquio. Mas não temos nenhuma definição legal de qual é a capital. O imperador apenas se mudou para Tóquio na época da restauração Meiji. Mas não existe nenhuma regulamentação que estabeleça Tóquio como a capital do Japão, apesar de agora termos uma lei dizendo que podemos ter capitais. O artistas nem põem uma capital of superlei, mas tem subcapitais of sequês. Certo, ótimo. Podemos ter isso, mas aí não sabemos quantas subcapitais temos. Não há discussão. E de onde vem o dinheiro? Nenhuma discussão. O que ela quer fazer com as subcapitais? Ela quer mandar alguns órgãos do governo para funcionar lá? Tipo, sei lá, agora o Ministério das Relações Exteriores vai para Osaka. Qual é a ideia? Não sabemos, não há nenhuma discussão concreta. Mas o principal é que Takaichi queria agradecer ao Ishin. É o Partido da Restauração, de Osaka. É um partido regional. Eles são muito agressivos, é um partido político de extrema-direita. Eles queriam que Osaka tivesse status de capital. Certo. Para que eles possam ter acesso não só à arrecadação tributária regional, mas também ao dinheiro do governo central. Também tem um pouco a ver com orgulho. Sabe, em japonês, Tóquio é a única das prefeituras que é, na verdade, um to. E Osaka sempre ficou meio ressentida porque Osaka é um fu, certo? E eles adorariam ser um to. É por causa disso? É esse tipo de coisa de dar algo a eles para suborná-los e mantê-los a bordo? Sim, com certeza, é isso. Mas sabe, isso também tem precedente, certo? Há muitos primeiros ministros japoneses que constroem linhas de Shinkansen, os trens-bala de alta velocidade, para lugar nenhum, só para dar alguma coisa ao seu eleitorado e despejar dinheiro em cima deles. Com certeza. Com certeza. Basicamente, a economia japonesa não é, de jeito nenhum, uma economia realmente capitalista e competitiva. É muito mais uma economia baseada em subsídios. Então, se você consegue subsídios do governo, pode tocar praticamente qualquer coisa. Acessar dinheiro do Estado é muito importante. Então, Osaka quer fazer isso. E também, é claro, existe um certo orgulho. As pessoas de Osaka querem ser como Tóquio. Não sei por que elas têm um complexo de inferioridade tão grande, mas têm. E a piada é que nós dois moramos em Kyoto. Recentemente perguntaram ao governador de Kyoto se ele estava buscando esse negócio de subcapital.
porque tantos outros governadores estavam levantando a mão dizendo: nós queremos virar uma subcapital, queremos virar. E esse governador, Nishiwaki, o Sr. Nishiwaki, disse: bem, ouvimos tantas pessoas de Kyoto dizendo que Kyoto já é a capital. Portanto, precisa se tornar uma capital. Pessoal, preciso explicar uma coisa para vocês. Quando o imperador se mudou de Kyoto para Tóquio, cerca de 150 anos atrás, os habitantes de Kyoto diziam todos algo como: bem, vamos esperar até que vocês voltem, porque sabemos que nós somos a verdadeira capital. E se você caminhar pelas ruas de Kyoto, ainda sente muito isso. As pessoas estão simplesmente esperando. A capital está só, sabe, emprestada no momento, mas todo mundo em Kyoto está esperando. Então eles sabem onde fica a verdadeira capital, certo? Nós não temos esse complexo de inferioridade, somos a capital, pelo menos somos uma espécie de capital cultural e histórica. Então eu sorrio tanto, porque essa primeira legislação parece atender puramente a esse tipo de rivalidade interna meio boba do Japão, ou algo assim, e claro, a busca por benefícios próprios. Mas essa é a primeira. E aí temos mais 2 legislações desnecessárias. Mais 2 medidas desnecessárias. E a segunda é essa proteção à bandeira nacional. Então, se você danificar a bandeira nacional, isso agora é uma infração criminal. Nomearam verdadeira tapejmoraith é crime. Sim, ou prejudicar ou danificar, mas não sabemos o que é considerado bandeira nacional. E o governo vai começar a dizer essa coisa de novo realmente absurda. Nós temos, sabe, aquele almoço okosama, como chamamos. É um conjunto de refeição infantil. Tem uma espécie de arroz com molho de ketchup de tomate e eles colocam uma bandeirinha em cima. Certo, muitas vezes é uma bandeira nacional. Você pode descartá-la ou não. Sim, então esse é um tipo típico de legislação da direita, que existe puramente para atender aos nacionalistas dentro da base eleitoral deles. Certeza. Está afstime reformer. E o terceiro, performático. A terceira é a mais controversa e venho falando sobre isso há muitos dias, assim como vários outros grandes jornais. Trata-se das regras da Casa Imperial. Começaram a dizer que não temos muitos membros da família real, da família imperial, e que a maioria deles é mulher. E segundo a nossa Constituição, apenas herdeiros homens podem ascender ao trono, podem suceder ao trono. Então, para aumentar o número de membros da família real na linha de sucessão, esse era o motivo pelo qual precisávamos mudar essas regras da Casa Imperial. E todos nós achávamos que o mais fácil seria permitir que mulheres se tornassem imperador ou imperatriz. E todos nós adoramos a atual princesa Aiko. Todo mundo acha que ela é uma joia. E ela é filha única. Filha única do atual imperador. Filha única do atual imperador. Então ela deveria ser a próxima na linha de sucessão, se mulheres pudessem se tornar imperatrizes. Mas não podem. Sim. E a nova mudança que o governo Takaichi aprovou no parlamento garantiu que ela não esteja na linha de sucessão. Então, o que propuseram em vez disso foi trazer alguns meninos ou tios, sei lá, alguns homens. Parentes distantes. Parentes muito distantes. Parentes muito, muito distantes de famílias de ramos ou clãs de ramos que se separaram há cerca de 650 anos, e eles afirmam que todos descendem pela linha masculina. Então, eles realmente não querem ninguém que seja muito, quer dizer, em termos de parentesco, muito próximo do atual imperador. Mas se forem parentes pela linha feminina, isso não tem valor. O mais fascinante é que Sanae Takaichi é a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão.
E a primeira-ministra fez questão de garantir que nunca, jamais, em hipótese alguma, haverá uma imperatriz. Então isso é uma das coisas que fazem você se perguntar, que diabos está acontecendo? Mas ela defendeu isso, certo? Ela defendeu isso com muita veemência. She defended that, right? She defended that very hard. Yes, yeah. It's just Sim, 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 sim. É simplesmente inacreditável. E a outra questão é que quando falamos de adoção, basicamente tornou-se possível adotar alguém desses parentes distantes, sabe, de uns 650 anos atrás. E pessoas que viveram como plebeus por muitas décadas podem ser trazidas e adotadas por uma das... Hoje existem 4 famílias reais meio que relacionadas, esses 4 clãs. Então elas podem adotar, mas a família do imperador não. Quando você ouve falar em adoção, o mais óbvio é pensar, certo, o atual imperador pode adotar algum menino entre os parentes. Isso ainda faz algum sentido. Mas não é assim. Ele não tem permissão para isso. O irmão mais novo dele também não. Mas as outras 4 famílias podem adotar, porque só tem meninas. E esse filho adotivo pode se casar com qualquer pessoa e ter um filho. Então esse filho pode se tornar o futuro imperador. then this son can become the future emperor. So is there, I mean, this is so bizarre that I Então wonder existe. if there's- Quer dizer, isso é tão bizarro que eu fico me perguntando se ainda há disputas internas em uma dessas agências sobre as quais não sabemos muito. E existe a chamada Agência da Casa Imperial. Sim, e ela é bastante grande. Tem muito dinheiro, porque também detém muitas terras e coisas do tipo. E nós não. Na verdade, é uma caixa preta. Não sabemos realmente o que está acontecendo. São eles que administram o imperador. E faria muito sentido para mim que houvesse faccionalismo político dentro dessa agência, e que este seja agora um dos momentos em que esse faccionalismo vem à tona no nível político, porque eles precisam de uma mudança na legislação. É isso que está acontecendo. De novo, isso é absolutamente desnecessário. Again, like this is utterly unnecessary. It is utterly unnecessary, but the most controversial thing is É totalmente desnecessário. Mas o mais controverso é que você tem razão. Seria de se imaginar que a agência da Casa Imperial pudesse ter algo a dizer sobre isso, mas não. O próprio imperador não tem voz nisso, porque ele não pode realmente comentar essa questão, embora ela envolva a própria família dele. Mas ele não tem permissão para isso. Essa é outra coisa chocante. E claro, ele expressou de uma forma muito, muito abstrata que espera que essa nova mudança conquiste a compreensão do povo, quase dando a entender que isso não vai ser popular. E ele sabe que não é popular. Enfim, ele expressou a opinião dele, mas aí, sabe, Takaichi e todo mundo ignoraram isso. Mas o mais controverso são essas 4 famílias que poderiam adotar esse menino em algum lugar. 2 delas são parentes do senhoraço, two of them are Aso's relative, Mr. Ah. Aso. O ex-ministro da Fazenda. Former finance, and he was briefly prime minister once. Ex-ministro das Finanças e ele também foi primeiro-ministro por um breve período. Ele tem muito poder dentro do PLD. Basicamente, é um fazedor de reis. Ele fez de Takaichi primeira-ministra. Então, Takaichi não pode contrariar a vontade dele. E esse é um desejo muito profundo dele. A irmã mais nova dele se casou com um membro da família imperial e ele morreu. Quando morreu, eles tinham apenas 2 filhas. O que fizeram foi tornar uma das filhas chefe da casa, algo sem precedentes. E se ela pode se tornar chefe do clã Mikasa no Miya, por que Aiko, a princesa Aiko, não pode se tornar membro da casa imperial? Não há lógica nisso. Mas, de todo modo, ele tornou isso possível sem nenhuma discussão com o povo. Então, atualmente, a irmã mais nova dele e a sobrinha dele têm as 2 casas e podem adotar alguém. Royal households, and they can adopt somebody. Taro Aso, you smart Taruaço, sua raposa esperta. Então você não é só o grande articulador político, também vai se tornar literalmente um fazedor de imperadores. Isso é, sabe, mais uma vez, uma consolidação de poder, oficial e não oficial, nas mãos desse único clã, os Aso. Qual é o nome oficial deles? O What is their official name? The Taruaço. Aso Taro. Taruazo, mas a irmã é Mikasa no Miya. Mikasa no Miya, é isso? Mikasa no Miya. Okay, so the Mikasa no Miya? Certo. Então, o Mikasa no Miya está consolidando por. E para o mundo fosse ver, Taruaço também é neto de Yoshida, certo?
Yoshida, right? Yes. Or Sim, sim, pela linhagem feminina, sabe? Pela linhagem feminina, então. line. Yes. So de facto, Se der Rats Needs. Davi, is the Almujid Fire meanings week é bastante importante. Nós editamos sobre Dilla Sepada, por isso das ambientes de político sujo de clã familiar. family clan Absolutely. games. Absolutely. That's what we imagine. And the Com certeza, é isso que imaginamos. E a razão, bem, isso é apenas especulação, mas a razão pela qual achamos que esse setor de direita, ou melhor, nem é de direita, é mais uma ala de extrema-direita do PLD, quer negar essa linha atual que vem do imperador Showa e dos imperadores Heisei e Heiwa, é que eles eram muito próximos da ideia de uma constituição pacifista, espiritualmente o imperador Heisei e o atual também. O que o imperador Heisei fez foi provavelmente refletir sobre qual é o significado do imperador no Japão do pós-Segunda Guerra Mundial e da Constituição pacifista, sobre como deveria ser uma monarquia constitucional. Então ele percorreu todos os antigos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, algumas ilhas remotas do Pacífico Sul e do Pacífico Ocidental. Ele foi até lá, reconheceu a terrível guerra e também reconheceu todas as mortes de todos os lados. Não apenas do Japão, mas dos Estados Unidos e de outros países. E rezou pela paz. Então ele não pode fazer nada, ele não pode pedir desculpas, mas ele rezou. So he can't do anything. He can't apologize. But he can pray. And this is something that is often Isso é algo que muitas vezes é mal compreendido no exterior, quando as pessoas pensam que o imperador é como o símbolo do nacionalismo militarista japonês puro. Isso pode ter sido verdade no passado, mas não para os dois últimos. Então o imperador Showa, ou seja, o avô do atual imperador Showa bem, ele era... Ele era o imperador durante a guerra, certo? Foi o homem que quase foi enforcado por MacArthur, mas acabou sobrevivendo. E depois o filho dele. Sabemos que, no fundo, o filho dele, aquele que abdicou, é basicamente um social-democrata. E o atual também. O coração dele bate mais à esquerda, digamos assim, não à direita. E isso é algo que os tipos como Azu, os nacionalistas de direita, gostariam de ver mudar. No entanto, também me se diz que o imperador não é tipo a dizer que pensa. Sara? E não há o que surtir. Nos últimos 8 anos, it's a new kind word with a pensa. And he never does. For the last 8 years, they never spoke their minds. No. So the current one. Não. Então o atual, basicamente, ele está mesmo seguindo os passos do pai. Por exemplo, Asu e Takaichi realmente não querem que ele fale, nem que faça um discurso oficial. Sabe, eles chamam isso de palavras honrosas do imperador. Há alguns meses, houve uma cerimônia para celebrar os 100 anos da era Showa. O imperador e a imperatriz foram convidados. Evidentemente, eram os convidados de honra. E, normalmente, numa ocasião assim, ele faria um discurso oficial. Mas, desta vez, não permitiram que ele falasse. Isso não tem precedente. This is unprecedented. Yeah, no, but people must understand under the Japanese Não, mas as pessoas precisam entender. Pela Constituição japonesa, ninguém é obrigado a fazer qualquer tipo de trabalho, exceto um homem. O imperador japonês tem de cumprir suas funções. E para renunciar, ele precisa de uma mudança na legislação. E quando o último imperador quis renunciar, ele precisou de uma mudança na legislação. E, na verdade, o que o parlamento garantiu foi que a legislação fosse mudada apenas para ele, porque não se pode permitir que todo imperador renuncie quando quiser. Então, até o atual imperador está preso ao seu cargo por um espartilho muito apertado. O único escravo do Japão usa o manto. Yeah, they don't have any human rights, we would say. Diríamos que eles não têm nenhum direito humano. Claro, eles não podem votar, mas nem sequer têm permissão para ter propriedade pessoal. Sabe, a monarquia britânica tem ativos enormes e pode gastar dinheiro praticamente como quiser. Claro, a imagem deles perante o público importa, então eles não saem gastando dinheiro loucamente. Mas ainda assim, eles têm muito dinheiro. E eu me lembro de que a Rainha Elizabeth deu algo como 1 ou 2 milhões de libras só para organizar a festa de aniversário de uma das netas dela, ou algo assim. Esse é o tipo de dinheiro que a família real do Reino Unido tem. Mas não no Japão. Eles vivem uma vida muito modesta.
E sim, numa época antiga. E não tinham permissão para isso. Sim, sim, absolutamente. Absolutamente. Absolutely. No, it's quite fascinating, Não, é bastante fascinante, sabe? Porque isso remonta ainda mais longe. Quero dizer, desde que os Tokugawa assumiram o poder, há 350, quase 400 anos, o imperador basicamente se tornou um ativo deixado de lado. E ele continua sendo um ativo deixado de lado. Still is a parked asset. Yes, 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 absolutely. Sim, sim, sim. Absolutamente. Mas ao mesmo tempo, as pessoas adoram o atual imperador e a imperatriz. E todos nós sabemos como a atual imperatriz Masako sofreu ao se casar com essa família imperial. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Estudou na Todai, em Oxford, em Cambridge, fala Deus sabe quantos idiomas e é bonita. E era uma diplomata de alto nível. Ela seria uma pessoa muito, muito importante no Ministério das Relações Exteriores. Mas aí, sabe, o atual imperador, quando ainda era príncipe herdeiro, decidiu que ela era a escolhida. Então ele a convenceu a se casar com ele e ela aceitou. Mas depois disso, ela sofreu simplesmente porque não conseguia ter um menino. Isso realmente... She couldn't have a boy. That's Yeah. really... Yeah. Sim, sim, ela foi muito criticada e teve depressão e tudo mais, com certeza. E de certa forma, publicamente, é permitido atacá-la, certo? Você não critica o imperador nem a família imperial. Mas de algum jeito, uma plebeia que se casou vindo de fora foi atacada durante muitos, muitos anos. For many, many years. Tend to. Although, actually... Eles tendem a... Embora, na verdade, membros da família real, membros da família imperial também sejam criticados. Então, é isso, mas o caso dela foi terrível, sim. E isso aconteceu dentro da casa imperial. Eles realmente não queriam que ela, por exemplo, visitasse países estrangeiros, sabe? Ah, não, não, você ainda não teve seu menino, então fique em casa, tente fazer um menino, faça um menino. Try to Make a get boy. pregnant. Make a boy. Okay, so what this tells us is that Certo. Então o que isso nos diz é que a casa imperial e o sistema do imperador patriarcal vão continuar. Mas as forças por trás do establishment político estão, neste momento, tentando mudar para um tipo de personalidade mais alinhada ideologicamente. E isso também é uma espécie de... Eles estão jogando no longo prazo, quero dizer, é um jogo de gerações que eles estão jogando, certo? Mas eles estão trabalhando nisso. Então, o que isso nos diz sobre o processo político atual? Porque uma das preocupações era, é claro, que o governo imediatamente tentasse mudar a Constituição Pacifista do Japão, que no artigo 9 estabelece que o Japão renuncia à guerra e não manterá forças armadas regulares, o que eles já mantêm, mas são chamadas de forças de autodefesa. Então, muitos direitistas querem mudar isso de uma vez por todas e dizer algo como: o Japão tem que ser um país normal, tem que ter um exército normal. Em que ponto estamos nessa discussão? Where are we on that discussion? Yeah, so we assume that why Takaichi... Sim, então presumimos que o motivo de Takaichi e Aso, ou dessa ala mais à direita do PLD, aparentemente não gostarem do atual imperador, ou do imperador anterior nesse sentido, é porque eles divulgam todas essas mensagens pacíficas e também expressam arrependimento pelo que aconteceu durante a guerra, especialmente na Ásia, na região Ásia-Pacífico e na China. Então eles não querem isso, não sabemos o que vai acontecer, mas eles poderiam colocar alguém muito simpático à política de direita para se tornar imperador. Talvez não o próximo, mas o seguinte. E aí poderiam mudar a Constituição pacifista, a Constituição de paz. Então, pelo menos... They can change the peaceful constitution, peace constitution. So at Because, least... yeah, I mean, this would be huge, right? One of the things... Quero dizer, isso seria enorme, certo? Um dos obstáculos para mudar a Constituição pacifista é que, para alterar a Constituição, seria necessário um referendo público, pelo menos segundo o entendimento atual. Eles também estão tentando atacar esse ponto. Mas o entendimento atual é que não. Na verdade, a Constituição diz que é preciso haver um referendo público. Se algum dia houvesse um imperador dizendo: precisamos mudar isso, isso influenciaria imediatamente enormes parcelas da população. Huge swaths of the No. population. Ele não deveria dizer isso. Não, é mine. Mas a gente não sabe. Não sabe. Mas eles realmente abriram a caixa de Pandora ao fazer isso.
E especialmente essa mudança nas regras da Casa Imperial foi tão impopular e tão criticada. Até o Yomiuri Shimbun, que é, sabe, quase como um porta-voz do PLD, é um jornal muito, muito de direita. Eu não consigo ler o Yomiuri Shimbun, sabe? Eu não sei qual seria o equivalente, mas é um jornal muito de direita. It's a very right-wing newspaper. Imagine, por exemplo, se os republicanos comandassem o New York Times. Lindsey Graham, o falecido Lindsey Graham, comandando o New York Times. É isso que o Yomiuri é no Japão. Yeah, exactly. It's a very much, Sim, exatamente. É algo bem, sabe, bem à direita do centro. Mas eles criticaram isso duramente. E até fizeram algum tipo de pesquisa só para descobrir quantas pessoas querem mudar de novo essa regra da Casa Imperial para tornar possível que haja uma imperatriz. E 85% das pessoas disseram que sim. And 85% of people said yes. Nossa, That's huge. And so Isso é enorme e o Yomiuri Shimbun não gostou. Depois o Nikkei, que de novo é quase um porta-voz do PLD, sabe, dos empresários bem de centro-direita, foi contra. Só o Sankei Shimbun. O Sankei é tipo ultradireita, Fox News. Só o Sankei Shimbun apoiou. Fox News. Only Sankei Shimbun supported it. bem, é fascinante porque isso também é interessante. Esse clã Aso e esses clãs familiares estão tão no alto dos tronos que podem de fato fazer isso. Podem jogar esse tipo de jogo por causa de toda a estrutura que existe abaixo deles. Sim, mas o que eu quero dizer é que, claro, não consigo imaginar que Takaichi tenha ficado muito feliz em fazer isso. Primeiro, porque ela própria é mulher. Segundo, porque sim, basicamente, ela tá onde está por causa do Sr. Aso e desse apoio. Mas ela não gostaria de adotar outro tipo de política, porque essas não foram as políticas das quais ela falou quando estava concorrendo ao cargo. Então isso também nos diz algo sobre a primeira-ministra? No papel, você pode ser extremamente poderosa, mas nos bastidores, ainda depende dos caciques do partido. Sure. She's particularly Claro. Ela está numa posição especialmente vulnerável, mas não sei se ela tem uma identidade própria. Ela é política, sei lá. Acho que ela não acredita em nada, não tem uma ideologia própria sobre o que quer alcançar. Ela quer ser popular e quer estar no poder. Mas, fora isso, and she wants to be in power. But apart from that, I don't know. Não sei. É engraçado porque a coisa pela qual ela está mais famosa agora é repetir constantemente o quanto trabalha e que só dorme 2 ou 3 horas por noite. Mas é disso que ela se orgulha. É isso que ela transmite. Sim. Yes. sim, acho que há muitas teorias sobre isso. Uma delas é que ela pensa que isso vai aumentar de novo a popularidade dela. Muita gente sente simpatia por ela, porque é simplesmente uma mentira. Ela diz, normalmente durmo de 0 a 3 horas. Como alguém consegue sobreviver assim? Ninguém consegue com cortisdespogenio. Não, ninguém. E também, outra possibilidade é que ela esteja imitando a senhora Thatcher. Eu sei. Ela admirava a senhora Thatcher. E a Thatcher era famosa por, sabe, cozinhar coisas para a equipe dela ou algo assim. Sabe, aquela imagem de que, embora fosse primeira-ministra, ela também era uma boa dona de casa. Então talvez ela tenha tentado fazer isso. Não sabemos. Mas não funcionou. Muita gente acha isso, sabe? Realmente chocante. Estranho. É simplesmente estranho. E a política externa dela? Quero dizer, ela teve um momento de enorme gafe, eu diria, antes de dissolver o parlamento. E quando ainda estava lá, com um apoio parlamentar mais fraco, umas 2 ou 3 semanas antes, ela disse uma coisa horrível no parlamento, em resposta a uma pergunta da oposição. Que sim, se a marinha chinesa atacasse Taiwan, isso constituiria uma emergência nacional no Japão, e ela poderia usar as forças de autodefesa do Japão para isso. E isso deixou a China tão furiosa que a reação surpreendeu até a mim. E meus amigos chineses tiveram que me explicar o quanto ela tinha atingido em cheio algo que a China realmente odeia. E quanto a isso,
Como essa situação se desenvolveu? Yes. What about that? How did that develop? That was very typical of Takaichi behavior. Isso foi muito típico do comportamento da Takaichi. Ela não seguiu o roteiro, ela simplesmente... Talvez porque venha do grupo do Abe ou algo assim, não sei. Você não deve dizer nada sobre Taiwan, sabe? Embora os antecessores dela nunca tenham dito. Nunca disseram. Nem mesmo o Abe. Predecessors never did. Então ela provavelmente não percebeu o quão sério isso seria. And she didn't probably realize that how serious that would be. So this was, Então, essa também foi a minha interpretação. Isso foi uma gafe. Ela deu um passo em falso e provavelmente se arrepende. Mas é claro, ela não poderia dizer isso. Depois que sai, saiu. Não dá pra voltar atrás. Yeah. Sim. Mas por outro lado, na minha percepção, ela não disse mais nada sobre isso. Então agora ela tá em silêncio sobre o assunto. É isso mesmo. Is that about right? Yes, I think she was told. Sim. Acho que ela levou uma bronca. O próprio Trump deu essa bronca nela. Ela recebeu uma ligação e levou a bronca porque até para o Trump isso é algo em que ele não mexeria. He wouldn't touch. Yeah, and internally, the one thing is talking to Sim, Chinese e colleagues, internamente, sabe, uma coisa é que conversando com colegas chineses, eles interpretam isso de forma muito, muito dura. E interpretam como um sinal de que o Japão ainda nutre ódio pela China e, na verdade, quer se rearmar para lutar contra a China. Eu continuo dizendo a eles que não é isso que o Japão quer. O Japão, neste momento, não tem desejo algum, eu diria, de algo parecido com uma guerra com a China. Mas como você interpreta a posição do PLD em relação à sua política externa? Porque há militarismo e há um aumento do orçamento do governo para a defesa. Então, como você interpreta o que está acontecendo atualmente? So how do you interpret what's currently going on? Well, LDP is not the. Bem, o PLD não é um partido político coeso, certo? O PLD tem suas diferentes facções. Basicamente, é formado por muitas facções, é só uma plataforma. Então, é claro, alguns defendem a ideia de que precisamos ter um país rearmado. E, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Ishiba. O Ishiba é bastante centrista e bastante liberal, mas acho que ele ainda pensa que deveríamos ter um exército. Só que como elemento de dissuasão, não para invadir alguém ou atacar alguém, mas para nos tornarmos mais independentes dos Estados Unidos. Sim, acho que essa é a posição dele. E, claro, uma parte bem mais à direita do centro tem uma agenda diferente. Right of the center has different agenda. And another thing is that Takaichi, really far. E outra coisa é que a Takaichi, sabe, a ala mais de extrema direita do PLD, basicamente quer agradar seus apoiadores. Eles só querem ouvir que podemos lutar contra a China, o que é ridículo, realmente irrealista e simplesmente ridículo. Não podemos e não devemos. E economicamente nós, Japão e China, somos tão interdependentes que, sabe, não podemos sobreviver sem a China. A China não pode sobreviver sem o Japão. Lutar é simplesmente autodestruição. Fighting is just self-destruction. On my channel, a couple of people will No meu canal, algumas pessoas vão dizer agora algo como não, isso não é verdade. O Japão não consegue sobreviver sem a China, mas a China pode viver sem o Japão. Onde há uma interdependência de fato? Não. Diga pra gente, sabe, em termos de interdependência entre importações e exportações. Em quais setores você está pensando? Which sectors are you thinking about? All the sectors, but particularly like rare earth. Todos os setores, mas principalmente as terras raras, os minerais raros, estamos dependendo da China. Bem, o mundo está dependendo da China, certo? E Takaichi mandou algum tipo de expedição e eles cavaram no fundo do oceano em algum lugar e disseram: encontramos um mineral raro ali. Mas como você refina toda essa lama do fundo do oceano? Bem, antes de mais nada, explorar o fundo do oceano não é, sabe, economicamente viável. E também é muito prejudicial ao meio ambiente. E depois temos que refinar isso. De novo, isso é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então vamos depender da China, que provavelmente consegue fazer isso, de certa forma, sabe, do ponto de vista ambiental e dos direitos humanos. Environmentally and human rights wise, it's very dodgy thing they do. É uma coisa muito, muito suspeita que eles fazem e todos nós vamos depender disso. Então essa é uma questão. E outra é o investimento das empresas japonesas. Embora algumas
de manufatura estejam, de fato, saindo da China para o Vietnã, porque os custos trabalhistas na China estão subindo e do Vietnã para o Camboja, do Camboja para Myanmar, talvez agora para Bangladesh, sabe, para a Índia. Algumas estão recuando. Mas ainda assim, como mercado, a China continua sendo o maior mercado depois do nosso. Está muito perto de nós. E sim, a China pode sobreviver sem o Japão. Mas, de novo, não sei se eles também dependem do investimento japonês. But again, I'm not sure still they rely on Japanese investment as well. Yeah. So I mean, it's definitely clear. Quero dizer, está bem claro que é benéfico para os dois países terem uma boa relação entre si, ou pelo menos uma relação aceitável. E quero dizer, nós na Universidade de Kyoto temos muitos estudantes chineses brilhantes, certo? Na verdade, são muitos. E uma das coisas que me dá esperança é que eu não vi uma redução no número desses estudantes. Quero dizer, jovens chineses brilhantes ainda vêm para Kyoto e para o Japão para estudar e assim por diante. E acho que as nossas universidades e tal ficam muito felizes com isso, porque é um mercado em crescimento, certo? Já o mercado japonês está em declínio. Japanese market of students is a declining market. absolutely. Com certeza, com certeza. Mas aí, sabe, alguns direitistas e aqueles que não entendem muito bem o que está acontecendo, simplesmente se sentem incomodados com essa ascensão da China, sabe? Algumas gerações e até gerações mais jovens querem considerar a China um país de segunda classe e o Japão como o país número 1 da Ásia, o que já não é mais verdade, mas eles ainda querem acreditar nisso. E então, But they still want to believe that. And so It's silly. I mean, if one thing É uma bobagem. Quero dizer, se for o caso, os dois poderiam ser irmãos maravilhosos. É como sabe, se você for a Xangai algum dia, eu estive lá recentemente. Xangai também buscou muita inspiração no planejamento urbano de Tóquio e assim por diante, e vice-versa. Quero dizer, eles obviamente inspiram um ao outro, certo? Então, é uma bobagem. So, absolutely. it's a silly That's for thing. centuries. That's for estou exactly estúpida. everything from China. Yeah, all Todos os personagens, certo? right. Most All of the the food. factors. Yes, Buddhism. Todos os caracteres. Sim, o budismo, sabe, tudo isso. Então é muito absurdo ter isso. Mas Takahiti pode usar esse tipo de sentimento de inferioridade nosso, ou essa espécie de incerteza de que, sabe, o Japão está em declínio, a população está diminuindo, a economia está estagnada há 30 anos. E, obviamente, nesse período, a economia chinesa só cresce, cresce, cresce. E os turistas chineses vêm e, sabe, compram o Japão inteiro. E as pessoas não querem ouvir isso, querem bloquear isso, mas não conseguem. Want to hear that. And they want to block it. But they can't. Yeah, but again, it's a Sim, silly thing mas to repito, do. I é uma mean, coisa now tola that de se you fazer. have a lot of Quero dizer, agora que você tem muito, especialmente agora, o iene japonês está perdendo valor. O yuan chinês está se valorizando. Está ficando mais barato para os turistas chineses virem para cá. E isso, na verdade, é algo muito bom para o Japão. That's actually something very good for Japan's for That's what the no tourism people industry. think. Absolutely. Para a indústria do So, turismo, but though I'm com sure certeza. tourist industry Mas tenho are certeza que benefiting as from indústrias do Chinese, turismo estão se beneficiando muito dos turistas chineses, só que elas não dizem nada, tá? Ficam caladas, porque, caso contrário, vão sofrer uma reação negativa. Yeah. because otherwise they will get a backlash. So, what is your assessment of Então, qual é a sua avaliação da política de segurança do Japão, com o aumento dos gastos com armamentos e também a produção nacional de mísseis e coisas do tipo? Eu sempre digo, quando converso com colegas estrangeiros, que sabe, a China, na minha percepção, o Japão se sente menos ameaçado pela China do que pela Coreia do Norte. Acho que a Coreia do Norte realmente assusta muito o Japão, por causa da retórica e das bombas nucleares. Não acho que os japoneses tenham o mesmo tipo de medo de que a China possa lançar uma bomba nuclear contra eles. Mas, em relação à Coreia do Norte, eles têm muito medo, certo? But North Korea is they're really scared of it, right? It's interesting that we don't know. É interessante que a gente não saiba o que a Coreia do Norte vai fazer, né? É algo meio assustador. Mas, de alguma forma, a mídia não insiste muito nessa linha, porque senão a gente não consegue viver nesse país. É perto demais dessa Coreia do Norte maluca, eles podem lançar uma bomba
nuclear contra nós e a gente não sabe. Então acho que isso acaba sendo meio minimizado. Mas ninguém realmente acha que a China invadiria o Japão. Não acho que alguém tenha imaginado isso. Mas eu sinto que alguns direitistas querem se sentir mais fortes, sabe? Militarmente. E querem que outras pessoas tenham medo do Japão, ou pelo menos o respeitem. É por isso que eles querem ter um exército de verdade, como outros países e assim por diante. Mas, na verdade, o problema realmente sério é que até as forças de autodefesa, que na prática são um exército, mas não podemos chamá-las de exército, então as chamamos de forças de autodefesa, estavam tendo dificuldade para recrutar jovens. Sim, Eles conseguem recrutar apenas cerca de 7% das pessoas de que precisamos nas forças de autodefesa. Então, esse declínio populacional realmente acaba com as forças de defesa. Nenhum jovem japonês quer entrar. Which I highly support. Young Japanese do not go. o que eu apoio fortemente. Jovens japoneses, não vão, não se joguem no uniforme, fiquem longe do uniforme, de jeito nenhum. Isso é meio fascinante. Por um lado, o Japão adoraria ter, os direitistas adorariam ter um exército grande e normal. Por outro lado, a população rejeita isso. E talvez mais uma coisa. Takaichi também está falando dos 3. O Japão, como se sabe, tem os 3 nãos nucleares, certo? Não produzir, não transferir e não instalar armas nucleares. E ela também está mexendo nesses 3. Em que ponto estamos nessa questão? She's screwing on those 3 as well. Where are we on that front? Ainda não sabemos, porque ela estava falando sobre isso, mas recentemente tem ficado bem quieta a respeito. Então, na verdade, não sabemos. Esta é outra questão muito impopular. Quero dizer, uma coisa é que uma grande parte da população não gosta de nenhum assunto nuclear. Nem de energia nuclear eles gostam. Sim, sim. Mas o governo pode fazer isso em segredo. Eu não sei. Então, na verdade, não estamos tendo nenhuma discussão aberta sobre isso. Certo. E as próximas eleições ainda estão bem distantes, não é? Qual é o próximo grande evento no calendário? No momento não. Mas, de novo, o PLD tem esse hábito de, sabe, se reciclar e se renovar. Então, eles podem se livrar dela, porque a política econômica dela não é popular entre o empresariado, as grandes empresas, porque ela não entende nada de economia. Ela pode realmente causar problemas com, por exemplo, essa redução do imposto sobre o consumo de alimentos. E sem falar de onde viriam os recursos, simplesmente reduzir o imposto. Isso seria como outro choque trus, como o que aconteceu na Grã-Bretanha. E o iene japonês cairia ainda mais. Nesse momento, ela teria de sair. Então não temos uma eleição, mas eles podem substituir a primeira-ministra. Certo. Sim. Quer dizer, a questão é que dentro do sistema japonês, há formas de tirar um primeiro-ministro. Quer dizer, pelo processo parlamentar, não há nada de obscuro nisso. Sim. E há mais um cara que está meio que na espera, e eu aposto que ele será primeiro-ministro nos próximos 15 anos. O Sr. Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Koizumi. O que você acha dele? Em que posição ele está no momento? Ele ainda é ministro da Defesa. Qual ministério ele chefia agora? Ele é ministro da Defesa? Sim. Está tirando muitas fotos bonitas porque o terremoto aconteceu em Kumamoto. Então ele está dando ordens, sabe? Usando sapatos elegantes e tudo mais. Talvez ele se ache algum tipo de ator de cinema. Infelizmente, todo mundo sabe que ele não tem a inteligência nem a capacidade para ser primeiro-ministro. Por outro lado, esses não são requisitos para se tornar primeiro-ministro. Não. O que você precisa é dar asos para ajudar você. Exatamente. Mas ele tem sorte. Está envelhecendo. Então talvez não dure muito tempo. O Sr. Taruaço agora. Taruaço, isso mesmo. Taoismeri Chan. Embry Tuidrisa Fly.
Koizumi é muito jovem. Outra coisa é que o PLD, embora tenha tido essa vitória esmagadora em dezembro passado, vinha perdendo eleições locais. Isso é muito interessante. Então, este pode ser o começo do fim do PLD. Se a oposição conseguir se unir, o PLD pode cair. O PLD pode sair. Mas, por outro lado, nós da esquerda continuamos torcendo para que isso aconteça. E aí o PLD volta como um zumbi todas as vezes. Todas as vezes mesmo. E só mais uma pergunta. Porque, sabe, uma das coisas malucas que aconteceram em dezembro para mim foi com o partido de esquerda. Sabe, aquele que antes era o Partido Democrático do Japão. Depois ele se transformou e se dividiu e virou o Partido Constitucional do Japão. Então, E aí eles decidiram fazer tipo um harakiri completo, se aliando ao Komeito, que tinha acabado de sair da coalizão com o PLD, e dizendo algo como juntos, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. E aí eles implodiram completamente, totalmente, como era previsível. Porque basicamente, você está se aliando a um ex-membro da equipe inimiga. E todo mundo achou aquilo estranho. O que foi aquilo? E onde eles estão hoje? Onde está a oposição de esquerda hoje? é triste demais falar sobre isso, porque eu mesmo achei que tinha sido uma jogada inteligente. É mesmo? O Komeito é basicamente formado por devotos em determinado grupo xaísta, mas eles favoráveis aos pobres, essa é uma rede de base muito forte. É verdade, é verdade. E eles também contra a guerra, a favor dos pobres. Sim, porque todos eles são originalmente pessoas pobres, então basicamente apoiavam o PLD. Toda essa captação de votos era feita por membros do Komeito ou da Soka Gakkai em seus distritos eleitorais. Diziam que eles conseguiam mobilizar cerca de 100 mil votos em cada distrito. Então é algo grande. E se o PLD perder esses 100 mil votos e esses 100 mil votos forem para a esquerda ou para o Partido Liberal, os democratas constitucionais, eles podem vencer. Esse é o cálculo que precisa acontecer. Isso não aconteceu. Em parte porque Takaichi, eles gastaram uma enorme quantia de dinheiro criando vídeos curtos no YouTube, no TikTok, em todo lugar, basicamente atacando esses líderes do Partido Democrático Constitucional. Diziam que eles eram arrogantes, rudes, incompetentes, todo tipo de vídeo. Isso é completamente ilegal. Mas eles fizeram centenas desses vídeos e todos os dias simplesmente impulsionavam isso. Então, digo não, parece que funcionou. Certo. Então, surpreendente o PLD venceu a redes organizações. Acho que sim. Sim. Sim, e as pessoas foram ingênuas demais para acreditar nisso. E agora, onde está o partido à esquerda? Basicamente, quer dizer, eles desapareceram da percepção pública. Infelizmente. Embora o Partido Comunista esteja voltando a ganhar popularidade, somos muito pequenos, mas ainda assim. O engraçado é que este é um mundo tão complicado, quer dizer, tão distorcido, em que estamos vivendo. No parlamento, só o Partido Comunista defendeu o imperador. O Partido Comunista está questionando essa nova mudança e quase defendendo a atual família imperial. Em que tipo de mundo estamos vivendo? Na verdade, estamos vivendo num cenário em que dá para distinguir, sabe, as pessoas que têm uma ideologia de verdade e acreditam em princípios fundamentais, daquelas que só buscam o poder. E o Komeito, não o Komeito, o Partido Comunista, na verdade, tem princípios fundamentais. Basicamente, é o único partido que continua defendendo esses princípios em voz alta e se mantém fiel a eles. E, embora seja minúsculo, mantém sua posição. Então, a questão entre Broward e os guys é claramente desmanista. Sim, eles acham que, de acordo com a Constituição, podemos ter uma imperadora, porque a Constituição diz que homens e mulheres são iguais.
Por que não uma imperadora? Então, é interessante. É interessante. Certo, Aya. Esta foi uma visão geral fascinante. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. O prazer foi meu. As pessoas que quiserem ler mais de você ou ver mais do seu trabalho, onde devem ir para acompanhar você? Certo, eu tenho um site da universidade, também tenho o meu próprio site, agora não consigo lembrar o endereço, mas se você colocar Aya Ikegami, provavelmente vai aparecer. Certo. Vou procurar no Google, encontrar e colocar o link na caixa de descrição abaixo. E vamos trazer você de volta em breve no futuro. Aya, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigada. Foi ótimo falar com você.